Ele estava tão... Vamos gravar, né, para a irmã Andréia. E para o Robson. Então vamos gravar para ti, Robson. Começou. Vamos fazer a nossa oração e vamos iniciar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por estarmos aqui nessa noite, em mais um momento que o Senhor proporciona a gente sentar e nos banquetear na Tua mesa. Que a Tua instrução nunca falte sobre nós, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dirija, nos conduza e que tudo que for dito aqui, ó Deus, seja através da inspiração do Teu Espírito Santo, para que não falemos nenhuma heresia e nem nada que está errado, mas palavras que edifiquem a nossa fé, que fortaleçam a nossa vida. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Interessante a gente saber que, como eu já havia mencionado com vocês, Deus, Ele escolhe ensinar a humanidade de modo didático. Então, até chegar o momento de Jesus vir à Terra, Ele vai ensinando, introduzindo quem seria Jesus para a humanidade, através dos acontecimentos. Em cada acontecimento, Ele foi ensinando uma característica do seu caráter, uma parte do seu caráter para a humanidade. É muito legal isso. Agora que eu me atentei, mas eu não estava nem programado na aula. Mas por que Deus demorou 4.000 anos para fazer isso? Lembra que eu expliquei para vocês sobre, agora foi em culto que eu preguei sobre isso, sobre a lei do parente remidor? Lembram disso? A lei do parente remidor. Salvo engano é Números 25, não me recordo. Depois a lei do resgate, vamos botar assim, que é quando uma pessoa que está com muita dívida não consegue pagar, ela vende a sua dívida para um credor. Ele compra a sua dívida e aí ele fica sendo escravo dessa pessoa por 7 anos. Boa noite. Na verdade, por 6 anos, e o 7º ano é o ano do jubileu, em que ela se extingue a dívida e ela fica livre da sua dívida e volta a ter uma vida normal. Só que na lei do resgate, no 4º ano em que essa pessoa está vendida como escravo, se ela tiver um parente rico que possa remir a sua dívida, esse parente vem, paga o restante dos anos da dívida que falta e coloca essa pessoa em liberdade. Então, Jesus, ele veio para cumprir a lei e não abolir a lei. Então, ele veio para cumprir a lei do resgate. Quando deu o 4º ano em que nós fomos vendidos ao mundo, ao diabo, por conta do pecado de Adão, Jesus veio e pagou a nossa dívida. Aí ele pega aquela cédula que existia, o valor da nossa dívida marcado, e rasga aquela dívida e nos põe em liberdade. Por isso 4.000 anos, Deus ele teve que aguardar. Lembrando que um dia para Deus como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. Então um dia profético, uma semana profética, sempre vai valer 1.000. Então quando a gente lê, por exemplo, lá em Daniel, 70 semanas, não são 70 semanas, aí você vai fazer 70 vezes 7, porque é semana profética, dá 490 anos. Enfim, a gente vai entrar nesse assunto aí no próximo tópico. Lembrou? Só que só o título. E da Páscoa. Não, foi na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa. Mas foi no da Sexta-feira Santa. Até o Fernando ficou assim: pastora, tinha que ter gravado, essa mensagem tinha que ir para o mundo, por que a senhora não me avisou? Eu falei: meu filho, quando a senhora for pregar isso de novo, você me avisa, que eu quero gravar. O Fernando ficou impactado. Eu lembro por causa disso. Aí, voltando para cá, durante esses 4.000 anos em que Deus tinha que esperar, porque Jesus ele veio para cumprir todas as leis se resumiram em Jesus. Ele foi nos dando de uma forma didática, ensinando à humanidade quem ele era. E aí começam então os nomes redentivos de Deus. A gente precisa entender que Deus ele funciona dentro da cultura judaica. Então, para o judaísmo, o nome ele tem propósito e tem significado. Ninguém dava um nome se não tivesse um propósito específico. Por exemplo, Adão, quando recebe Eva, ele fala:
essa será chamada mulher, pois é osso dos meus ossos. Eu estava lendo um comentário rabínico, e um dos rabinos, que eu não vou lembrar o nome, ele fala que Adão diz assim, ela é osso dos meus ossos. Eu achei maravilhoso isso, vou pregar em algum encontro de mulheres ainda, porque ela foi feita mais forte do que eu, porque o meu osso foi feito do pó, e o osso dela foi feito do meu osso. Então já foi, entendeu? Nossa, na hora que eu li esse comentário rabínico, eu falei, faz todo sentido. A gente foi feito já de uma estrutura existente, e o homem do pó. Oi? Já uma estrutura pronta. Você já pega uma estrutura pronta e fortalece aquela estrutura. É tremendo isso. Moisés, o nome de Moisés significa tirado das águas, mas também tinha um propósito. Ele seria aquele que ia tirar o povo do deserto e levar para a terra prometida. Tem um rabino que também faz esse comentário. Então existe uma razão. Aí eu estava estudando sobre isso, eu lembrei agora eu esqueci de ler a história daquele filho que nasce num momento de teve uma desgraça na família, morre o esposo e os outros filhos, e essa mulher estava grávida. Eu sei que é o Icabô. E aí o menino, por causa da dor da perda, o menino nasce, e aí ela pega a criança e fala, Icabô, porque acabou a minha alegria. E aí ele vive a vida dele é uma vida terrível, coitado, por causa do nome, Icabô, acabou a alegria. E ele teve uma vida que não foi uma vida, né? Aí já fica um conselho, né? Para quem pretende ainda ter filhos. Pensar no nome e no significado do nome. A escolha do nome. E continua sendo. Para nós brasileiros não é uma cultura, mas continua sendo muito importante o nome. Então, biblicamente você olhando, você vê que influencia. Porque você vai ver, por exemplo, Jacó significava enganador. Quando ele tem um encontro com Deus, ele pega, estou mudando o teu nome, agora o teu nome vai ser Israel. Abrão era pai de uma nação. Quando a promessa aumenta, ele diz, eu estou mudando o teu nome, agora é Abraão, é pai de muitas nações. É porque a gente não traz essas coisas para criar religiosidade, né? Não é da cultura, né? Não é da nossa cultura, mas para o judaísmo significa muito o nome e seu significado. Eu sei que quando eu fui escolher o nome dos meus filhos, eu fui olhar o significado. O Marcos Levi, por exemplo, Levi é da tribo dos levitas, né? E Marcos é guerreiro. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que meu filho vai viver em guerra? Eu coloco esse nome. A Ana foi o pai que escolheu. É a combinação de Ana Clara, mas Ana é graciosa e Clara que porta a luz. Aí você vê, na vida deles já é diferente. Essa aqui nasceu, era só luz onde passava. Agora aquele pobre nasceu na guerra. É uma batalha em cima de batalha na vida do pobre. E eu pensei, ainda falei pro pai, não me bota Marcos. Aí quando ele volta, Marcos Levi. Eu falei, Jesus, já vi. Já tinha que ser, estava no projeto de Deus. Amém. Mas é interessante a gente ter esse pensamento. Uma outra dica que eu vou dar para vocês: sempre leiam a Bíblia buscando a ótica da cultura judaica, porque não foi escrito na ótica da cultura brasileira. Então às vezes a gente lê, por exemplo, como a gente estudou lá a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, elas não eram noivas que estavam aguardando o noivo chegar. As 10 virgens eram como se fossem as damas de companhia que estavam aguardando o noivo e a noiva para o casamento. Então assim, a gente tem que lembrar da cultura, a figura do amigo do noivo. Para a gente não tem essa figura, mas para o judaísmo existe a figura do amigo do noivo. Então a gente tem que sempre se lembrar disso e se atentar. Então é importante, ainda mais na era da internet, a gente tem facilidade de ter acesso a essas informações, a gente estudar um pouquinho como que era a cultura, o significado, o que significa isso, aquilo. Quer puxar para cá, ou trazer para cá? Ou quer sentar aqui do nosso lado? Tem ali também. Eu falei, Ana, a gente vai fazer o estudo dentro da tenda. Ela, mas na sala é melhor, que a gente fica mais perto, dá uma coisa mais assim, aconchegada. Falei, não tem problema, a gente coloca as cadeiras tudo pertinho do outro.
Então vamos sempre lembrar disso, tá? Então quando a gente fala de nome, nós estamos falando de significado e de uma razão que Deus está ensinando ao seu povo. Já falamos da importância dos significados, os nomes de Deus. Para que vai servir para a gente aprender os nomes de Deus? Eu estava estudando o texto e estava pensando nisso. Não vai mudar assim muito a nossa vida em questão de forma de orar, mas vai nos dar mais profundidade quando a gente for orar. A gente vai ter mais certeza e mais argumentos para a nossa oração. Então tudo que a gente estuda, de repente é só uma curiosidade bíblica, mas vai mudar a nossa postura, até a forma que a gente vai crer sobre o que nós estamos orando. Porque vai nos ajudar a ter uma profundidade. Vai nos ajudar, por exemplo, a enxergar no meio do tumulto da nossa vida um dos nomes redentivos de Deus e nos dar uma direção, uma solução. Principalmente para a gente usar na nossa vida de oração. Vamos para o primeiro nome. Salmo 91. Vamos entender. Vamos começar por aqui. Salmo 91, versículo 14. Você vai ver como é importante a gente conhecer essa questão do nome. Lembrando que tudo se resume à autoridade do nome de Jesus, né? Porque tudo isso que a gente está estudando foi resumido em Jesus. Mas aí a gente vai ganhar profundidade em entender o nome de Jesus. Vamos ver? Salmo 91, 14. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Então a gente tem a proteção e a ajuda de Deus a partir do momento que a gente conhece o nome. Vai em Provérbios, deixa marcado que a gente vai voltar a 91, deixa a mãozinha aí marcando. Agora Provérbios, olha que interessante, 3,14. Não, 18:10. Tentei arrasar achando que eu estava lembrando. A mente não. Opa, errou. Você gravou o que no 3:10? Provérbios 3 foi o que o pastor já entregou hoje de manhã. Por isso que eu falei Provérbios 3, mas é o 18. Eu falei Provérbios 3 achando que era que estava arrasando, foi a pregação da manhã. Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Olha que coisa boa. Torre forte é o nome do Senhor. E o justo corre para ela e se sente seguro. Olha que bênção. Então a gente vai conhecer esses nomes. Tem alguns nomes já no Salmo 91 e a gente vai partir desses nomes. E a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Versículo 1 do Salmo 91. Aqui aparece o primeiro nome que eu quero começar a aula com vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo é um dos nomes. O Altíssimo, ele também no original, é o Elohim. Quando a gente vê o prefixo El, é Deus. Elohim é o Todo-Poderoso, o Altíssimo, aquele que tudo pode. Então o salmista, ele já começa engrandecendo, ele sendo o Altíssimo. O quê? Por favor. Elohim. Elohim. Elohim não, Elion. Elion. Eu falei errado. Elohim é lá na frente. É Elion, Deus Altíssimo. Que significa que não tem um Deus maior do que ele é a torre forte, ele é o maioral. Altíssimo é mais alto do que o alto. E você vê que o Salmo já começa mostrando essa primeira característica, o El Elion, Deus Altíssimo. Segundo, e descansa à sombra do Onipotente. Qual nome vocês acham que aí está no original, no lugar de Onipotente? Soberano? Shaddai. É similar. El Shaddai. É o nome do original, né? O El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Vocês sabiam que El Shaddai
Eu já falei para vocês sobre o amém, né? Sim, sim. Não lembro. não. Já falei, né? O El Shaddai é que nem um amém, é um acrônimo. É assim que fala, acrônimo. De uma frase, deixa eu ler porque eu não sei falar, eu não sei, então eu copiei. Shomer Daltot Israel. El Shaddai é o acrônimo dessas três palavras juntas. Shomer, vem o Shá, Daldot, o Dá, e Israel, que é o I. Aí sai Shaddai. O que significa Shomer? Ele era o guardião das portas. Guardião. Daldot é os portões. Então, essa palavra significa que ele é o guardião das portas de Israel. Então, quando a gente invoca o El Shaddai, nós estamos falando que ele é que guarda a nossa vida, que nos protege, que está no portão guardando todas as coisas. Esse é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o guardião das portas de Israel. Tremendo, né? Oh, glória. Versículo 2: diz ao Senhor. Senhor também é um terceiro nome que a gente já vai aprender hoje, que é um tetagrama de, deixa eu lembrar, YHWH, porque... Vou dar o nome do meu juízo já. Vai com calma. Porque, mas não precisa se atentar a isso não. Muita palavra. Porque o que acontece? Os judeus, eles têm aquela regra, nunca tomai o nome de Deus em vão. Então eles não pronunciam o nome de Deus. Então eles colocaram um tetagrama que representa o nome de Deus, que não tem vogais, então ele não tem som, para que eles não caíssem no erro de falar o nome de Deus e estar falando o nome de Deus em vão. Não é que nem aqui no Brasil que a gente fala, ai meu Deus. Lá eles não falam. Tipo, é tão santo que não vai falar de qualquer maneira. Não fala de qualquer maneira. E aí, para ser similar, é o respeito. O respeito. Muito, eles têm extremo respeito mesmo às coisas de Deus. E para representar esse, que seria um Yahvé, aí acabou transformando-se em Jeová. Então, Senhor, a gente lê hoje como Jeová. Então, Jeová significa Senhor. Ele é apresentado pela primeira vez em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo 3:14. Quando Moisés, ele chega no pé do monte e a sarça está ardendo. E aí de dentro da sarça vem a voz dizendo no versículo 14: Deus disse a Moisés, Jeová significa isso, eu sou o que sou. A gente vai ver, abriu aí? 3:14. Eu 3 sou 13. Eu sou o que sou. Aí a gente vai ver também em Êxodo 6, versículo 2. Por que ele aparece aqui falando isso? Eu sou o que sou. Porque os nossos patriarcas, aqui a gente já está em Moisés, mas Abraão, Isaac e Jacó, eles adoravam ao Deus desconhecido. Não tinha um nome, porque Deus aparecia, se manifestava a eles, mas nunca se apresentou, nunca se denominou. E a primeira vez que a gente vai ver isso acontecer é ele aparecendo a Moisés, dizendo: Moisés, o que você tem que saber é que eu sou o que sou. E daí veio Jeová, né? Aí no capítulo 6, versículo 2 de Êxodo, a gente vai ver Deus se manifestando mais uma vez e falando para Moisés. Deus falou a Moisés e disse: eu sou o que sou. No meu tá, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Aí você vê que é a mesma coisa. O Senhor significa Jeová. Eu sou o que sou, que também vai significar Jeová. E a gente vai ver Jesus repetindo essa frase lá em João, capítulo 8, versículo 58. João 8, 58. Eu pensei a mesma coisa. João 8, 58. Eu estava em João.
João já é lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Apesar dele não ter se apresentado, mas ele já era. Então, eu sou. Ele não está, ele não... E é por isso que é interessante. Daí vem a discussão de que Deus não está morto, ou Deus não existe. E aí os teólogos dizem, Deus não existe mesmo, porque uma coisa para existir tem que ter um ponto inicial. Deus não existe, Deus ele é. E ponto. Ele criou o tempo. Ele criou o tempo. Antes dele criar o tempo, não existia tempo. É que para assim, acreditar nisso, precisa ter fé, né? Por isso que se você for levar ao pé da letra, você vai ter sempre se questionar. Mas era uma questão minha. Como tudo surgiu. Como que aconteceu isso? Não, mas isso não é só sua, não é todo mundo, eu acho. Não, isso é de todo mundo. Mas É a de todo mundo. explicação agora é lógica também. Deus Que não ele é. existe. Deus não existe, ele é. Porque Ah, eu mas penso como isso que dele. começou? Não começou, ele sempre foi. Sempre foi, sempre teve lá. Sempre foi, sempre teve lá. E há quanto tempo? É atemporal, porque o tempo só começou a existir após a criação do mundo. Antes da criação do mundo não existia nem tempo. Então a gente não tem como falar. Por exemplo, há quantos anos aconteceu a guerra, a rebelião de Lúcifer no céu? Quem vai saber? Não existia tempo. O mundo não existia essa forma de tempo. Tudo era atemporal. Então, quando a gente fala atemporal, é que não existia tempo. Pode ser milhares, pode Mas ser isso, milhões, tipo assim, pode quer ser... dizer que Por isso é como que se fosse um mistério de um Deus que não é mistério. pra gente saber. Porque realmente Deuteronômio acho que todo mundo 29, pensa 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para nós. Mas isso justifica, por exemplo, a ciência. A ciência fala que as estrelas têm bilhões e bilhões de anos. A Terra tem bilhões e bilhões de anos. Tanto é que a Terra tem bilhões e bilhões, mas o ser humano já foi comprovado que tem 6 mil anos. Começou em um estudo aí, estudo, eu estava lendo sobre ele. Como é que é o nome? Estudo de Eva. Foi descoberto não sei se é esse o nome, mas uma molécula no ser humano do XX feminino, ou seja, em todos nós existe essa mesma molécula que vem de uma única mulher e que tem 6 mil anos, um cromossomo, e que tem 6 mil anos, um pouco mais de 6 mil anos. Aí corrobora exatamente a história de Eva, quando começou-se a humanidade. Enfim. Porque a Bíblia eu acho que fala quando Deus criou, mas não fala quando foi que criou, né? Ou Adão e Eva, né? Fala, claro. Não, tipo em termos de anos, tem? Tem. Por isso que a gente conta, ó. Por isso que começou a história. A gente Não, conta a eu sei, história de mas é Adão que- e a gente tem o tempo. Não, mas é tem isso que eu o tô tempo. falando, porque né, não falou aí que... O que não fala que tem é milhão- antes, o que não tem é antes de Adão. Mas a partir da criação de Adão, a gente já tem... A partir da criação de começou a existir o mundo... Eu acho que eu falei que o errado Senhor- o que eu tava pensando, não consegui colocar em palavras. Não era isso. Não, mas era a sobre- Terra, a criação da Terra, não do jeito como a gente conhece, mas a Terra como um astro, não tem como você mensurar a idade, porque a gente era temporal. É assim, que é como começa a falar. E a terra É porque assim, quando você lê na Bíblia, Fala parece tempo. que foi, tipo assim, na sequência. Deus É, criou é, o mundo. Aí é. assim, é desse jeito que eu tô falando. Parece que... No primeiro dia. Assim, Então, assim, Até a parece- criação do mundo pode ter demorado 6 mil anos, porque um dia para Deus é 1000 anos. É isso que eu 1000 quis anos é um dizer. dia. Eu acho que eu Mas errado. o homem foi criado praticamente no último dia. Então a gente tem do homem até a gente sabe determinar, porque criou-se o tempo ali. Então na hora que criou-se o tempo a gente consegue saber o tempo. Antes disso não. Aí vamos continuar. Por isso que ele é Deus. E aí então esse Deus Jeová, ele começa a apresentar as suas características. E uma que eu quero mostrar para vocês em seguida, né, que a gente já falou de El Elyon, El Shaddai, Jeová. Agora a gente vai falar de um outro nome que está em Gênesis, porque a gente falou aqui de Abraão, né? Gênesis, que foi o David ri. A gente está aqui falando em João de Abraão. Então a gente vai ver aqui
uma característica do nome de Deus em Abraão, na história de Abraão. Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Em Gênesis 22 já apareceram algumas características de Deus, mas por a gente ter pegado em João 8, a gente pega agora a história de Abraão para a gente encontrar uma outra característica, um outro nome redentivo de Deus, que vamos resumir a história e vamos lembrar. Aqui nós estamos no momento em que Abraão, já com o seu filho Isaque, nascido e criado, recebe uma ordem de Deus: sacrifica o seu filho. Interessante falar aqui que toda a história de Abraão se baseia em ele ter que sair do lugar onde ele está para ir para outro. Agora, por que Deus fazia isso? Porque Deus, ele não fala Levi, Deus não fala que não é Deus fala, mas a gente não sabe que Deus pode transformar qualquer lugar. Ele pode. Por que ele pegava Abraão e fazia ele andar? Abraão, eu quero que você seja uma bênção, sai daí e vai para outro lugar. Por quê? Ele não podia fazer Abraão uma bênção ali? Podia. Mas por que ele faz isso? É interessante. Porque Deus queria caminhar com Abraão e criar relacionamento. A gente não cria relacionamento com ninguém se a gente não andar, não caminhar, não conviver, não estar perto. Então Deus queria que Abraão deixasse registrado para nós que relacionamento se adquire na caminhada. Então tinha um propósito, inclusive de ensino. Tinha um propósito inclusive de ensino de Deus para aquilo acontecer. E aí você vê, Abraão sai da terra dele, vai para a terra que Deus mostra, chega nessa terra, começa a habitar. Deus fala que vai dar um filho, ele erra com Agar, nasce a criança, depois ele fica quietinho esperando. Deus dá o filho da promessa e Deus diz: é esse filho da promessa, é desse filho que eu vou te suscitar herança. E de repente Deus vira e fala assim: agora pega esse aí que eu te dei para suscitar herança e leva para mim no monte. Você vai sacrificar ele como oferta. E tinha, naquela região onde Abraão estava, tinha 3 montes. E Deus mandou ele ir no monte mais distante. De onde ele estava para o monte, demorava 3 dias. Por que Deus fez isso? Porque Abraão tinha parado de andar com Deus. Então Deus queria que ele voltasse a andar com ele, de forma literal. E aí ele vai com o menino. Quando vai chegando lá em cima, a criança olha e fala, criança não, já era jovem, né? Fala que tinha cerca de 15, 16 anos aproximado. Aí vira e fala: pai, eu tô vendo a lenha, tô vendo o cutelo, tô vendo, mas cadê o cordeiro? Marca isso aí, cadê o cordeiro? Olha aí, o versículo 7. Eis aqui o fogo, Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, de 22. Meu pai, Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí vem a grande resposta de Abraão: Deus proverá. Ele falou: Jeová Jireh, Deus da provisão. Deus proverá. Já marca aí. Esse é o significado? Jeová Jireh, Deus da provisão. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Então lá em cima do monte ele declara um nome redentivo de Deus: Deus proverá. Mas por que ele faz isso? Hebreus nos mostra por que ele faz isso. Vamos abrir lá em Hebreus? Hebreus 11. O autor nos deixa registrado por que ele fez isso. A gente pode imaginar: Deus proverá. Ele estava confiando que Deus ia mandar o cordeiro? Era não. Olha aqui o que ele estava achando. Abra aí, Hebreus 11, 17. A gente tem que entender que a Bíblia explica a Bíblia. A gente não precisa deduzir ou imaginar, conjecturar. Não, a Bíblia explica a Bíblia. Olha aqui no 11, 17. Pela fé, Abraão,
Posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então ele acreditava que ele ia ressuscitar, e não ele ia evitar. Ele ia matar o filho, mas crendo que Deus podia ressuscitá-lo. Essa era o que estava no coração de Abraão. Mas fica vendo que interessante. Isso aqui é muito forte, Jesus. Ele amarra a criança, coloca lá sobre a lenha, levanta o cutelo, e aí, versículo 11: mas do céu o anjo do Senhor. Sempre quando aparece anjo do Senhor com letra maiúscula, significa que é quem? Jesus. Próprio Deus descia à terra manifesto em forma. O próprio Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso. Marca essa palavra carneiro. Lembra que Isaac perguntou onde estava o quê? O cordeiro. E Deus manda, E Deus manda o que para ele sacrificar? Um Você carneiro. voltou para onde? Gênesis 22. Eu voltei para Gênesis 22. Estava em Hebreu, já voltei para Gênesis. Eu vou mais devagar, Não, eu vi que era o 22, mas eu não estava lembrando. Mas de onde? Mais. Gênesis. Eu estava marcando no celular. Ó, que interessante. A gente já aprendeu então Jeová Jireh, o Deus da provisão. A gente já aprendeu que Abraão estava disposto sim a sacrificar o seu filho. No seu coração ele já tinha matado a criança, mas crendo que Deus ele era poderoso até para ressuscitar dos mortos. E aí era para ele oferecer um cordeiro, que seria o seu filho, e Deus não permitiu e deu para ele sacrificar um carneiro. Qual é a diferença de cordeiro para carneiro? É isso que eu queria saber. Oi? E quem tem hoje em dia essa fé? Qual é a mãe ou o pai que tem essa fé? A mãe eu acho que nem naquela época, eu não sei. Então, sim, Será Ana entregou Samuel ao templo. Não, mas ela não entregou para servir, não entregou para morrer. Mas né? independente, ela abriu mão do filho, ela quase não viu o filho para ela tá... Aí volta. Carneiro e cordeiro, qual é a diferença dos dois? Essa curiosidade eu sei. Os dois fazem meh. Olha que interessante. Não, porque eu acho que o carneiro é o velho. É o velho. O cordeiro é novinho, de até 1 ano. Tipo perfeito, né? E aí o que acontece? Quem que iria tirar o pecado do mundo? Cordeiro. O cordeiro. Então ele não poderia entregar um cordeiro para Abraão sacrificar, porque o cordeiro que seria entregue seria Jesus. Ele dá um carneiro. Porque aqui a gente está na figura do sacrifício de Jesus pela humanidade. Abraão mostra em Isaque o amor de Deus por nós, entregando o seu único filho para morrer. Em Abraão a gente vê isso. Tanto que Jesus fala sobre isso. Olha o que Jesus fala sobre isso. Vai comigo em João 8,56. Gente, isso aqui é muito lindo. Deixa eu marcar aqui, que eu não esqueci. João 8,56. Sobre o carneiro e cordeiro. Porque depois eu esqueço, minha cabeça tão... A gente leu o 58, né? Que Jesus falou: eu sou o que sou. A gente vai ler o 54 agora, de João 8. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão
o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Quando Abraão viu o dia de Jesus? Lá no sacrifício. Então, alguns teólogos dizem que além de ele não sacrificar o filho e Deus mostrar para ele, olha ali o sacrifício, quando ele olhou, ele não só viu o carneiro, como ele viu lá na frente a morte de Jesus. E ali ele se alegrou, ele viu o dia de Jesus. Abraão viveu o dia de Jesus. Aí aqui ele fala, ele me viu e ele fez o quê? Ficou alegre. Abraão se alegrou com o dia de Jesus. Lá no começo da humanidade, Deus já estava mostrando o que ele faria pela humanidade há 4.000 anos após. Abraão já tinha conhecimento. Abraão já tinha visto o dia de Jesus e se alegrado. Ali, a fé de Abraão ficou muito mais fortalecida quando ele viu essa situação. Ok? Tranquilo até aqui? Sossegado? Aí, lá vem Maílma. Vamos voltar lá em Salmo. Não, eu estava pensando que você falou que Abraão parou de caminhar, né? Que Deus é tão bom que mesmo a gente ainda parando, Ele dá um jeito de fazer a gente chegar a Ele. Porque se fosse humano, ia falar assim, não tá nem aí, deixa pra lá, né? Outra característica do nome de Deus, esse aqui, aqui no meu estudo eu não tenho nenhuma referência, mas eu vou procurar e vou mandar. É que ele é o El Elohim, se fala assim, tá? Elohim. Eu estava treinando à tarde para conseguir falar. Elohim. O H no judaico é muito forte, né? Eles falam muito assim. Você vê isso nos louvores, eu nunca entendi o que significa, né? Você não vê os louvores. Que tem os nomes de Deus. O que significa El Elohim? É o Deus criador de todas as coisas. E o que achei muito bonito, o que eu achei muito bonito é que no primeiro milagre, lá em João 3, bora lembrar, João 3, no primeiro milagre de Jesus, João 2, é essa referência do El Elohim, que eu quero deixar para vocês, João 2, o primeiro milagre que Jesus faz é para nos mostrar a característica do El Elohim, o Deus Criador, que é o quê? Ele transforma a água em vinho. Ele é um Deus criativo. Nossa, como eu gostei disso. Nós servimos um Deus criativo, que cria as coisas. Não é como nós que precisamos ter algo para fazer acontecer. Ele não precisa, ele cria. Ele transforma, ele faz tudo novo, algo novo. Olha que tremendo como a gente pode orar tudo isso nas nossas orações. Deus, o Senhor é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco. É o Elion, o Deus Altíssimo, né? Está acima de todas as coisas. É o meu Jeová Jireh, o Deus da provisão. E o Deus que provê. Quando a gente fala Deus da provisão, a gente só pensa nisso aqui, né? Mas ele provê tudo. Abraão precisava de dinheiro naquela hora que ele estava lá em cima do monte? Abraão não precisava de dinheiro, Abraão precisava do filho vivo. E Deus proveu. Deus, ele providenciou tudo que ele precisava. Quando a gente for orar, na necessidade que você tiver, ora a Deus, fala, Deus proveu o que eu estou precisando aqui. O que é que eu preciso? Preciso de paz, ele provê. Preciso de amor, ele provê. Eu preciso de autoconfiança, ele provê tudo que a gente precisa. Você vê como às vezes a gente se esquece? A gente se esquece e vive uma vida pequena, uma vida, porque a gente esquece. Porque se tem uma coisa que Deus faz, irmãos, a gente estava falando aqui antes de começar, a Bíblia fala assim, que Deus, ele tem poder de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mas ele condiciona, ele fala assim, mas segundo o poder em que nós opera. Então ele pode fazer tudo, mas vai ficar restrito ao que eu acredito. Aí eu me lembro, nossa, o nosso Deus realmente é muito justo. Numa causa da justiça, por exemplo, o juiz, ele tem uma restrição. Ele não pode dar na sentença nem a mais e nem a menos e nem algo diferente do que foi pedido, mesmo que ele saiba que o cliente tem o direito. Se eu vou diante do juiz
Ele sabe, ó, você tem direito de levar esses 4 vasos. Eu chego lá, seu juiz, eu quero esse vaso de volta. Ele olha e fala assim, nossa, mas ela tem direito de levar tudo. Mas não pediu. Mas não pediu, não posso dar. Então toma esse. Mas acho que é alguma exceção, né? Porque eu tive uma causa em que eu processei uma empresa, o juiz determinou que além da empresa, a concessionária, a fabricante do veículo tinha que me ressarcir de tudo. Sim, mas aí eles entram com recurso, porque ele deu extra petita. Ele deu uma sentença extra petita. Por isso que os advogados, eu acho que são inteligentes, eles pedem sempre mais do que às vezes até o que... Hoje não mais, Não porque pode? antigamente sim, hoje não mais, por causa de um novo instituto que veio e tal. Mas antigamente o advogado preferia pedir logo tudo para não ficar sem Porque receber se nada. não desse, Mas já focando aqui, nós servimos um Deus criativo, um Deus Elohim, aquele que cria, e ele não precisa de mais nada. Ele não precisa da nossa ajuda, ele é capaz de criar. E a gente tem que ter essa fé, que ele é um Deus Elohim, um Deus que cria. Vamos para o próximo? Próximo nome de Deus que eu acho incrível. Uma mulher que não era nem judia. Olha como Deus já se manifestava aos gentios. Deus, ele sempre teve o plano de ter os gentios perto dele. Ele se manifestou uma mulher que não era do povo, na época não era judeu, porque ainda não existia Israel, mas não era do povo hebreu, era uma mulher escrava, era uma concubina, que para os hebreus não tinha praticamente valor nenhum. Eu estou falando de Agar, Gênesis 21. Vamos lá ver? Eu acho fantástica essa história. E olha o entendimento que essa mulher teve. Isso aqui que eu acho fantástico também. Gênesis 21. Não, 16. Olha eu querendo arrasar. Posso confiar na minha mente? Não, eu tenho que... Ainda bem que eu olhei. Gênesis 16. Vamos ler aqui um pouquinho da história. Versículo 6. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a tua serva, faça com ela o que é melhor lhe parecer. Então Sarai humilhou Agar, e Agar fugiu da presença dela. Agar estava grávida nessa época. E quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Seur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse, lembrando que era o próprio Deus: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida, dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, que significa Jeová Roi, o Deus que vê. Porque nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Isso aqui é lindo demais, porque ela não era bem do povo, ela estava numa aflição tremenda, e nos mostra como Deus, ele se preocupa com o nosso particular. Aí a gente pode se lembrar de tantos outros versículos, que Deus, ele que nos conhece no ventre, que antes da gente falar qualquer palavra, ele conhece, que ele nos olha de forma individual, ele nunca vai nos olhar de modo coletivo. Por exemplo, quando ele olha aqui para a tenda hoje, que nós estamos aqui reunidos, ele está vendo cada um de vocês e cada coração, de forma individual. Isso é muito lindo. O Deus que me vê. Quantas vezes a gente está perto de pessoas que não vê a gente? Conversa, mas não vê.
Tem muita pessoa que se sente solitária. Olha, ninguém me vê. Eu tô aqui, falam comigo, dá oi, mas não me veem. A gente não se sente visto, assistido. Mas Deus, nós temos um Deus que nos vê o nosso particular, vê nossos defeitos, nossas falhas, e mesmo assim continua nos amando. Isso é lindo demais. Eu amo muito isso. Eu amo muito, muito mesmo. Gosto daquela canção. Tu és o Deus que me vê no oculto. Ele vê cada lágrima que a gente chora, cada aflição que a gente tem. E mais do que vê, Ele nos compreende, Ele nos entende, como a irmã Ilma estava falando. Por mais que a gente fale, Ele não desiste, Ele sempre dá um jeito de nos resgatar e nos colocar no eixo e nos trazer de volta, porque nós servimos um Deus que nos vê. Ele é Deus de todos, mas Ele é o meu Deus, de forma individual, individualizada. Isso é maravilhoso. E ela termina dizendo, já fala, irmã Ilma, e ela termina dizendo, por isso aquele poço se chama Bir Lai Roi, que fica entre Cádiz e Bered, porque ela colocou o nome, né? O Deus que me vê, o El Roi. É bonito a gente lembrar, anota que é bonito. A gente acha que essas palavras assim tem que ser no dicionário normal ou se colocar no Google aparece? Significado? Aparece. Eu acho que eu não sei nem escrever. Se colocar os nomes redentivos de Deus aparece. Tem muitos artigos, muito estudo. Mas é interessante, por exemplo, se a gente for pegar Jesus, ele via a individualidade de cada discípulo. E não sei se vocês sabiam, mas os discípulos, eles tinham a idade do David, assim. Era 18, 19, 20 anos. Eram meninos novos, num momento mais afoito. Hoje eu estava conversando com uma pessoa falando sobre isso. Falei, ai meu Deus, eu converso muito com filhos de pastores para tentar me prevenir em erro que os pais deles tiveram, para eu tentar errar o menos possível com os meus, porque quando chegar nessa fase, misericórdia. Chega nos 15 anos, ali já chegou nos 12, já está ficando meio complicado. É grandona, né? Ela tá 12 anos. Eu acho ela pequena. Eu falo pra ela que é pequenininha. Ela fala, eu sou grande, mas você não sei onde. Todo mundo fala pra você é grande. Eu ainda vejo ela pequenininha, né? Aí ela tava com raiva da gente outro dia, porque a gente chama ela igual bebê. Olha que coisa. Isso é muito chato, mãe. Vocês falam, você e meu pai ficam falando comigo como se eu fosse bebê. Eu falei, oxe. É que na verdade a gente vê grande, mas a gente sente pequeno. Ela olhou pra mim. Coitada da menina dele. Nada. Falei nada. Então tá bebê. Não falei nada. É que é assim, eles podem ficar do tamanho do mundo, mas... O que, Ana? Falei nada, filha. Mamãe tá bem quietinha. Eu acho que a gente nunca vai sentir como se fosse... Eu gostava daquele tamanho, mas o meu coração assim é como se precisasse de mim, como se tivesse 5 anos. Eu sei que não precisa daquele jeito, mas não adianta. Caso é o contrário, né? Mas vamos voltar aqui. Essa maneira de ver, exigir não exige. Então, mas a senhora se cobra muito com relação a isso? Não é questão de cobrar, é questão de tentar me preparar para tentar errar o menos possível. Porque eu acho que você enxerga erros lá no convívio, não, né? Porque eu consigo, porque eu penso o seguinte, se eu conhecer os erros, eu consigo prevenir para não fazer o mesmo. Eu convivi com muitos filhos de pastores, muitos, e a maioria deles se perdem, é muito triste. Então eu não quero isso que aconteça com o meu. Tem a pastora, acho que é Helena Tanuri. Tem várias, tem a Eixila, tem a... Entendeu? A filha dela, mas não foi um erro dela, porque a filha dela tinha que... Eu vi um vídeo dela falando, explicando sobre isso, mas muito tem bonito alguns, mesmo, a maneira dela tem algumas coisas que você consegue prevenir. É claro que o propósito da vida de ninguém a gente vai conseguir mudar, mas existem alguns erros que a gente consegue prevenir. Então eu gosto muito de conversar com filhos de pastores para perguntar. Eu vi o que você via, como é que era, como é que você era tratado, como é que acontecia, como é que fazia, para eu aprender. Né? Por exemplo, assim que eu assumi o ministério pastoral, eu ficava sem entender, porque na Igreja da Graça, o pastor, o correto, é ele ficar na igreja o dia todo, inteiro, principalmente de culto. Você abre a igreja de manhã e fecha à noite. Só que eu vi, por exemplo, pastoras
que tinha um casamento bacana, os filhos maravilhosos. Aí eu perguntava deles, como é que a sua mãe é? Não, a minha mãe não fica na igreja o dia inteiro. Minha mãe, ela fecha a igreja, ela vai para casa, ela faz almoço, ela manda a gente para a escola, busca. Então, eu não podia ter o mesmo sistema, por exemplo, de um homem que fica o dia inteiro dentro da igreja. Então, eu fui aprendendo para poder dimensionar o meu ministério. Por isso que eu não fico o dia inteiro na igreja, eu vou para casa, eu vou fazer o almoço dos meus filhos. Porque tem a parte que é o meu ministério principal, que é cuidar. Como eu já vi, por exemplo, pessoas que Casadas. é diferente. Então, assim, como a gente não tem essa instrução, porque na graça a gente não tem essa instrução. Ó, você vai ser assim, assim, assim. A gente aprende na peia. Então, eu sempre vou em busca assim mesmo de conversar. Eu vejo um pai bem-sucedido, uma mãe bem-sucedida, eu paro para conversar. Me falei como é que foi essa educação. Me conta aí como é que é. Começar aqui, É. começar a falar faquinhos. Aí já era, entendeu? Acho que é Paulo que fala algumas coisas que se você cuida da sua casa, você é pior Que o infiel. Por exemplo, eu vi muito filho de pastor falar o seguinte: eu odiava que na igreja eles me tratavam diferente, dizia, você tem que ser exemplo que você é filho de pastor. Entendeu? Aí você tem que. Aí quando eu vejo alguém falando isso para meus filhos, eu falo assim, ó, você pode parar, porque antes de ser filho de pastor é criança, é ser humano como qualquer outro. Por isso que, por exemplo, eu não proíbo meus filhos de fazerem quase nada. Quer fazer? Eu vou estar do teu lado, vamos junto. Ah, vai ter festa na escola, quer ir? Vou, vamos. Um dia eu cheguei num parque, tava tendo, sabe aquelas danças no palco? Eu falei, não vou nem descer, que eu acho que ele vai ficar irritado. Quando eu tô descendo, quando eu olho pro lado, cadê o Levi? Tá lá no meio do povo. O primeiro lá no meio do povo. Eu falei, vá meu filho, vá, dança. Aí vem, chama o adulto pra dançar com você. E lá vem ele, agarra na minha mão. Eu falei, meu Deus. Vem, mãe, agora você tem que dançar comigo. Eu falei, Jesus. Mas às vezes as próprias pessoas Aí, que elas criam é religiosidade. um jeito de que aí você, em vez tem de que ser criar a só daquele criança jeito. para o bem, você acaba afastando da igreja. Ó, você não pode isso, porque você não pode. Que nem ontem, ele estava com raiva dessa aqui. Aí começou, por que Deus me deu uma irmã? Eu não queria uma irmã. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou falar? Porque se eu falo assim, mas Deus quis te dar, ele vai ficar com raiva de Deus. Tava com raiva dessa? Aí a raiva vai para quem? Tem um propósito na sua vida. Eu falei, meu filho, nasceu e pronto, tá aí. Não tem escolha. E ó, ela veio ver com você. Aí nesse tipo de discussão, por exemplo, eu não coloco Deus no meio. Não coloco o nome de Deus no meio. Por quê? Porque ele vai canalizar uma raiva que é para esse ser humano, para a divindade. Então não coloco Deus no meio. Vamos tentar entender, vamos. Eu aprendi isso com o meu primeiro pastor. Ele falou assim, ó, quando você perder alguém da família, toma cuidado. Porque uma vez eu atendi uma criança que estava com muita raiva de Deus. Porque a mãe morreu e as pessoas diziam, mas é porque Deus precisava dela do lado dele. Então levou. Aí ela falou assim, então Deus é egoísta, não quis deixar comigo e quis levar. Então não é culpa de Deus. Acabou o tempo dela, ela precisou partir. E ela está onde? Ela está morando com Deus. Mas Deus quis levar? Não, não foi Deus que quis levar. O tempo dela acabou. Porque senão a pessoa fica com raiva de Deus. E acaba cultivando. Foi. É culpa de Deus. Porque Deus que quis. E aí tem gente que não entende. Então, E ninguém lembra quando faz mas coisas boas para agradar. é o querer de Deus? A gente sabe que é. A gente já é adulta, amadurecida, a gente sabe que é. Mas a gente tem que ter cuidado no passar para não afastar eles. Que nem nesse quesito. Você tem que ser santo porque teu pai é pastor. Não, você é ser humano. Você é uma pessoa, você vai ter que desenvolver a sua fé. Você não tem que nada. Eu sempre falei isso para eles, vocês não tem que nada. Vocês são pequenininhos, vão crescer, vão ser adultos. O ser de Deus vai vir depois. Mas então, assim, eu sempre procuro esse tipo de conversa. Não sei nem porque que eu entrei nisso, vamos voltar para a aula. Porque nós estávamos falando da individualidade, que Deus ele conhece o particular de cada um. E Ele é o Deus que nos vê. E Ele enxerga. Ele realmente vê. Isso a gente pode ter certeza. Né? Se de repente bater um momento de carência, um momento de baixa autoestima, é só se lembrar que você tem um Deus que te vê. Às vezes isso não é suficiente para algumas pessoas, mas isso é mais do que suficiente, tem que nos Mas bastar. é errado assim, da gente. Acaba se tornando um orgulho você não se importar com o que os outros pensam.
Porque tem gente que tem a necessidade de ter a aprovação de outras Só pessoas, tem- além da de Deus. Mas você tem que só entender o seguinte: isso é um sentimento de paz ou foi um sistema de defesa que você criou? Se for sistema de defesa, tá errado. Agora, se for um sentimento de paz, porque você conheceu realmente quem é Deus, tranquilo. Depende de como você vai. Depende. Senão não vai sentir. Porque às vezes É. eu tenho muito isso, eu não importa. Eu sou 100% isso. É. Não me importa. Mas a Assim, questão- não é sempre, entendeu? Mas a questão é isso. A questão é, eu não sinto porque eu sou em paz e vivo tranquilo mesmo, ou eu criei uma máscara para me esconder atrás disso e camuflar a minha dor. Aí é outra Eu coisa. criei essa máscara. Hoje em dia eu sou porque eu estou em paz comigo. Então, tenho- aí se chegou nesse ponto de evolução, acabou-se, tá bom. Mas enquanto é máscaras, como é que eu sei se é máscara ou se não é? Eu não tenho conhecimento de psicologia a fundo, mas do pouquinho que eu entendo é o seguinte: causou dor, é máscara, Então já vai vaidade. é vaidade. Eu, pra falar a verdade, assim, eu sou sincera em dizer. Em mim acontece assim. As pessoas a quem eu admiro e que a opinião dela eu vejo como uma opinião legal, diante de Deus, diante da vida, da pessoa correta, se uma pessoa dessa me falar alguma coisa, aí eu me importo. Agora, se for uma pessoa daquelas que eu vejo assim, como uma pessoa que não tem nada melhor do que o que eu sou, do que eu represento, vem querer me cobrar alguma coisa com uma crítica, aí tipo assim, Não se importa. não me importa porque eu fico assim, mas... Eu acho que aí eu não sei definir isso, eu não sei se isso é psicologia. não importa sua crítica, não importa sua opinião, não importa nada de você. Aí eu assim, não é nem que eu me blindo, aí eu fico assim sem saber, será que eu tô sendo orgulhosa? Ou será que eu deveria prestar mais atenção se tem algum fundamento? Porque assim, eu não me importo muito. não. Se você. eu acho que você está sendo inteligente. Eu não me importo, tô nem aí. Eu também acho. Por exemplo, você vai se importar para uma árvore que tem fruto. É uma árvore que não tem fruto, Então, vai é falar isso, com você. assim, meu modo de ver é assim, porque tipo... É tranquilo. Agora, a questão, isso aí é normal. Tem gente que se importa até com quem não produz nada, né? Aí é errado. Porque tem gente assim que às vezes se Mas machuca é tão normal. fácil com qualquer coisa, aí É. eu fico olhando assim e falo, mas não precisa ficar Não precisa. triste por conta disso, Isso. porque a pessoa... É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Agora vamos conhecer um outro nome de Deus. Esse é o tema de hoje, porém tem muita coisa aqui. Salmo 23. Tem que depois pesquisar cada Tu nome és desse, o porque Deus que me vê. quer dizer, teve a explicação, mas Olha, tu és o Deus que me vê no secreto. Salmo 23. Ai, fiquei com inveja do Tom agora, tá indo viajar. Tá de férias. Ele falou pra mim que é pra Minas. Foi pra Minas. Mas coitado, trabalha que não. Doce de Tá leite. tudo bem, gato? Eu tô achando que você tão assim, tá? É cansada ela tá. Só minha gripada. Ah, meio gripada. Tá com a achando ela roxinha meio baqueada. abatida. Fica Tá bem longe de abatida. mim, tá? Você não vem me abraçar não, por favor. Que bom que você sentou aí do lado da Isabelle. Salmo 23. A gente vai encontrar aqui um outro nome de Deus e vários nomes, que aí se você tiver caneta você vai escrevendo aí por cima, que a gente vai estudar nos próximos, na próxima aula. Mas aqui começa, o primeiro nome de Deus: o Senhor é meu pastor. Aqui é Jeová Rohi. Rohi, R-O-R-I, Rohi. Jeová Rohi. Eu pensei que era com H. Já é um nome tão diferente, né? A gente coloca R ou H. É só porque esse nome não é o jeito que escreve. É grego, Chama-se- é isso aí? É o não, que é hebraico. Hebraico? Ah, é o Esse tipo de... A forma como a gente escreve é um hebraico... Como é que é o nome? Hebraico transliterado. Que não é o jeito que escreve, que ele escreve um jeito diferente. Então a gente... os professores ensinam um jeito que é a fonética. Então o Jeová Rohi não é assim que se escreve, mas é assim que se fala. Então você pode escrever com R ou com H. Esse é o Senhor é meu pastor. Isso aqui é tremendo. Porque Davi, ele vem nos mostrar como que é, porque ele era pastor de ovelhas. Olha só, ele era pastor de ovelhas,
E ele não era qualquer pastor, ele era o pastor de ovelhas. E na experiência dele sendo pastor de ovelha, ele fala: o Senhor é o meu pastor. Quem que mostrou, que deu a revelação para ele que Jesus, que é a palavra, né, nos chama de ovelhas, para ele já se colocar como uma ovelha de Deus. O próprio Deus mostrou para ele. E aí ele coloca: o Senhor é o meu pastor. E aí vem as características de pastor que a gente vai falar agora. Primeira característica que eu quero falar para vocês. Davi não aprendeu isso só no momento que ele esteve no deserto, quando foi escrito esse Salmo 23. Ele trabalhou como pastor e a maior parte da vida dele foi fugindo de Saul no deserto e pastoreando gado. Então, ele está falando de experiência própria dos desertos que ele enfrentava. O deserto onde ele cuidava das ovelhas era o deserto chamado deserto da Judéia. Esse deserto da Judéia é um deserto diferente do que a gente vê. É diferente do deserto do Saara, por exemplo. O deserto da Judéia é um campo rochoso, tem muitas rochas, pouca vegetação e pouca areia. Não é um deserto arenoso, é um deserto rochoso. E Davi, ele começa a falar então sobre o pastor, e é interessante a gente aprender o que o pastor fazia nessa época, como era o pastorado nessa época. Primeira coisa, o pastor, ele tinha que conduzir as ovelhas para comer. E como era deserto, era rochoso, o pasto era pouco. Então eles chegavam no lugar, aquela quantidade pouca que tinha, a ovelha comia, geralmente dava para um dia, aí tinha que pegar todas aquelas ovelhinhas e levar para outro lugar até encontrar pastagem. E as ovelhas, elas tinham que ouvir a voz do pastor, confiar no pastor e seguir o pastor. E ele andava sempre armado. Para quê? Vara, cajado, xilingue, não é funda, né, que chama? A funda para quê? Para defender as ovelhas, para puxar as ovelhas. Então a vara ele usava para espantar os animais selvagens que queriam atacar as ovelhas. O cajado, se a ovelha estava indo para longe, passava o cajado e passava no pescocinho dela, trazia para perto. E aí a gente lembra do que Jesus mesmo disse: a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Então não é só ouvir, é ouvir e seguir o pastor. É o que Deus fez com Abraão, né? Que chamou. Aí outra característica de pastor. O pastor, ele era aquele que tinha que ungir a cabeça da ovelha com óleo. O próprio Davi, ele fala: unges a minha cabeça com óleo. O que isso representa? As ovelhas, elas são constantemente atacadas por mosquitinhos, qualquer animal, né? Os mosquitos vêm. E de quando em quando o mosquito entrava no orifício, no canal auditivo. E isso, para a cabeça da ovelha, causa um barulho atormentador na mente. E por causa desse barulho, a ovelha pegava e tacava a cabeça na parede, na rocha, no chão, para fazer parar o barulho. E às vezes elas chegavam até a óbito, de tanto que batia a cabeça. Então o pastor tinha que constantemente ungir a cabeça para tirar o mosquitinho, para o mosquitinho não entrar. O que fala sobre isso? A gente vê o cuidado de Deus com as nossas emoções. Porque isso aqui é muito sério. Vou até voltar a orar a Deus, porque eu ia fazer esse trabalho com vocês aqui na tenda no final do ano. E aí foi quando o pastor Adriano chegou e eu não consegui fazer. Acho que Deus não queria, né? Aí não era a hora, né? Foi bem quando eu falei que a gente ia começar com o tratamento de emoções. O emocional, ele precisa ser tratado. Não adianta a gente ter fé. Tem muito crente que é cheio de fé e é espiritual pra caramba, mas emocionalmente zero. Pastora, mas emoção não anda com o espiritual? Não, são coisas distintas. Você vê, Elias, ele era um homem de Deus, não perdeu a salvação, mas ele entrou num colapso mental que ele estava pedindo a morte. Ele chegou a pedir a morte. Então você vê que essa questão da saúde mental é importantíssima. Tanto que a Bíblia nos fala, Davi pede: Senhor, unge a minha cabeça com óleo.
E demorei muito tempo, eu tenho 40 anos de igreja. Ai, se eu falar com vocês da aula de ontem, rapaz, 40 anos de igreja, eu aprendi tudo errado da volta de Cristo. Eu tô até agora assim, não vou falar porque eu vou estudar mais um pouco, mas eu tô assim passada. Mas vou voltar. Volta pra cá. Eu falei disso por causa dessa questão do óleo. Meu pai, é verdade. Foram muitos anos que eu não entendia o que significava isso. Unge a minha cabeça com o óleo. Nesse sentido, porque a gente tem que interpretar o texto dentro do contexto. Davi está falando de Deus sendo o seu pastor. Então, o que o pastor fazia ao ungir a cabeça com óleo? Estava prevenindo as emoções, para que a mente da ovelha não se perturbasse. E Deus faz isso para a gente também. Aí a unção de hoje em dia tem a ver com isso, né? Quando o pastor unge a gente na cabeça aqui na igreja, ou não tem... Não vou entrar nesse mérito. Não estamos preparados para essa conversa. Eu vou ficar com essa ainda. curiosidade. Vai. Ainda não estamos preparados para essa conversa. Ela raciocina muita coisa. Não dá tempo para perguntar, senão vai atrapalhar ela, porque cada coisa que fala eu vou... Mas a gente ainda não está preparado para chegar nesse ponto aí. Tem que amadurecer um pouco mais espiritualmente para isso. Tá, mas nesse sentido, Salmo 23 é esse, proteger. Isso, proteger a nossa mente. Então, independente se usa o óleo físico ou não, é o óleo espiritual que a gente tem que pedir de Deus. Deus, protege as minhas emoções. Porque às vezes a gente aceita Jesus, caminha com Deus, mas o emocional bugado. Eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, eu acho que fala sobre isso, que as pessoas às vezes julgam as pessoas que têm problemas psicológicos, ou às vezes que é crente, tem o Espírito Santo, fala como que tem eu não sei qual a opinião da pastora, né? Como é que tem o Espírito Santo e tá sofrendo de depressão, né? Aí eu vi a pessoa falando que uma coisa não tem a ver com a outra. Depressão, não porque é uma problema, doença como outra qualquer. Depressão não é problema espiritual. O diabo se aproveita da depressão e potencializa. Depressão é problema físico, de má alimentação, de mau funcionamento de neurônio, de neurotransmissor. É igual um rim quando está parando. Eu entendi. É igual isso. a gente está com pedra na vesícula. Aí o que acontece? Começa esse problema de forma física e o diabo potencializa. Foi isso que eu vi ele falando. Eu não acredito que depressão, síndrome seja demônio, mas eu acredito que o diabo potencializa muito aquele sentimento. É isso que eu vi ele falando, que assim, se fosse assim um problema do coração seria demônio, um problema disso seria demônio, porque tudo é uma doença que é tratável. Assim, tratável. As doenças, entenda. É uma doença, né? Entenda, todas as doenças são demoníacas, todas. São tratáveis fisicamente, mas... a questão não é só demônio. O demônio vai potencializar uma doença que começou no físico. Por isso que quando a gente ora, a pessoa fica curada na hora. E fica, porque é demônio, vai embora, pega e vai. Só que aquilo não é só demônio. Às vezes também é uma má alimentação, uma vida irregrada. Aí precisa observar, né? Entendeu? Aí vamos continuar. Diga. Quando eu perdi minha mãe, foi uma tristeza muito profunda. Mas você estava no luto, né? É diferente. E aí eu desenvolvi a psoríase. Que é uma doença emocional, a psoríase. Isso não tem a ver com o demônio. É o seu emocional. Mas o que o diabo pega? Ele pega o teu emocional que está abalado e potencializa. Para você não ter fé de E ficar joga. bom, eu acho. Por isso que o cristão ele precisa ter cuidado do espiritual e do emocional. E a gente precisa entender que essas coisas são distintas. A gente precisa entender que isso aqui é distinto. A gente coloca tudo na conta do espiritual. E às vezes não é. Às vezes é emocional. Às vezes o que vai me curar é eu estar em fé com Deus, mas eu fazer uma viagem. É eu ter uma qualidade de vida. É eu parar num lugar onde tenha. Isso aqui a ciência comprova. Quando você vai para lugares que tem paisagens bonitas, a tua mente faz... É você ir para um lugar para ficar vendo paisagem bonita. Tudo isso é cuidar do emocional. Às vezes a gente fica assim, só dentro de casa trabalho, adoece emocionalmente e morre. Tipo, sabe o que a pastora pregou? Assim, como foi a palavra que ela usou? Que a pessoa foi, ela usou uma palavra em específico, foi atingida, capturada por aquilo, né? Ela não é aquilo, aquilo não está nela, ela foi capturada por aquele problema. Isso. Então, aquilo ali não é dela, precisa ficar nela. E aí que assim, de repente pode ser esse problema. Aí bora continuar. Protegia com a vara.
O óleo na cabeça, isso aqui é legal. O pastor, ele coloca a sua vida em risco pela ovelha. Porque como é que funciona o deserto da Judeia? A gente só vai entender estudando. Vou contar para vocês. O deserto da Judeia, ele está localizado num ponto próximo do Monte Negueb. Já ouviram falar das correntes de Negueb na Bíblia? As correntes de Negueb. Como é que funcionam as correntes de Negueb? No inverno, essas correntes, elas sobem em uma fúria muito grandiosa. É como se fosse o transbordar de um rio. E aí eles descem do monte de Negueb e chegam no deserto da Judeia numa fúria tremenda. Que os moradores, quando é a época da enchente do Negueb, eles se reúnem no limite que eles conhecem que pode, para ver a enchente descer. Como a Judeia é uma região rochosa e do Negueb é uma região rochosa, não absorve, o chão não absorve. Então a água vem na fúria e ela só aumenta de velocidade e ela passa levando tudo. Ela passa levando tudo. Então o pastor que pastoreava na região de Judeia, ele tinha que estar atento ao som, para que quando ele ouvisse o ruído da possível enchente, tirar as ovelhas da rota da enchente e salvá-las da enchente. Esse é o nosso Deus, o Senhor é meu pastor, aquele que me livra. A gente às vezes não ouve o perigo que está rondando, mas Deus, ele ouve. Ainda acontece. Acontece até hoje, a corrente de Negueb. Acontece até hoje. Você viu, vou contar para vocês. Domingo, entrou uma mulher, né, Ilete? Aí eu fui puxar na câmera, a mulher entrou, a gente esqueceu de fechar o portão, ela subiu devagarinho pelo canto e foi para ali. Ela tentou abrir porta por porta dos containers, só tinha do banheiro aberta. Ela pegou e fechou. Se tivesse alguma aberta, ela tinha roubado. 100 horas já, viu? Caquinho. Veio pra cá. Na hora que ela entrou ali, Deus me mostrou. Eu vi ela entrando na casinha do segurança e fechando a porta. Eu acho que ela ia ficar ali. Não sei se ela ia se esconder. Não sei o que ela queria. Eu só sei que eu tenho um frozen, né? Quando eu vejo as coisas, eu fico paralisada. Eu parei assim... Felipe, ele o quê? Entrou uma mulher ali, o quê? Entrou uma mulher ali, menino, entrou uma mulher ali. Eu falava bem baixinho, Frozen. Ele correu, disse que quando chegou lá, ela estava pegando as coisas de segurança para colocar na bolsa. Ia roubar. Foi na hora do culto, não? Não, final bem, final né? de tudo, já era meio-dia e pouco. Aí, mas onde eu quero chegar? Deus, ele mostra o perigo pra gente antes que aconteça. E ele mostrou. Porque essa mulher podia ter entrado, podia ter ficado lá, se escondido, roubado um monte de coisa. Ela não conseguiu fazer nenhum mal, graças a Deus. Aí a obreira foi lá, não, eu estava procurando o banheiro. Eu falei, procurando o banheiro. Aí saiu dali, ó, caindo para os lados assim, ó. Na hora eu percebi que era fingimento, cruzei os braços, só fui acompanhando ela. Chegou lá no banheiro, lá, a porta fechada. Eu falei, tá fechada. Ela, tá bom, vou embora. Eu falei assim, então vá. E fui escoltando ela até ali, ela desceu, pegando, fechando o portão, mas não conseguiu fazer nenhum tipo de mal. Deus mostrou, Deus, ele previne o mal pra gente. De igual modo, às vezes a gente está vendo, eu já preguei isso aqui na igreja, devemos ficar atento aos sinais, porque às vezes Deus está nos mostrando sinais, mas não é pra gente ficar triste, mas pra gente entrar em ação para o negócio não ficar pior. Mas muitos têm, eu falo de mim mesma, a postura de querer adiar o resolver problema. E adiar resolver problema não vai fazer o problema sumir. O problema vai continuar ali mascarado. E às vezes Deus mostra. Nós temos o nosso Senhor, que é o nosso pastor. Ele é o Jeová Rohi. Ele nos mostra para nos prevenir de acontecer coisas piores, para a gente tirar as ovelhas da enchente que está vindo. E às vezes a gente não se liga, não presta atenção. Então fica atento aos sinais de Deus, porque isso é ser pastor de ovelhas. Outra característica de pastor, quando dava a noite e eles tinham que dormir, como é que funcionava? Nesse deserto existiam muitas cavernas que eram abertas por ação da natureza, muito vento ou a enchente de Negueb, que aí eles colocavam as ovelhas para dentro dessa caverna e se colocavam na porta da caverna para nenhuma ovelha sair e nenhum animal selvagem entrar. Aí a gente lembra do que Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ele está na porta da caverna. Se a gente entrar, a gente fica protegido. Mas ficar do lado de fora, fica suscetível a qualquer mal. Esse é o ser o pastor, aquele que nos protege.
Então o pastor, ele também conduz ao caminho da vida. Como é que funcionava? Quando acabava a pastagem nos lugares mais fáceis, eles tinham que subir a montanha. E nisso que eles tinham que subir a montanha, as ovelhas, elas tinham que ir indo uma por uma atrás da outra. E elas só se guiavam pela voz do pastor. O pastor ia falando, as ovelhas confiavam tanto na voz que elas iam seguindo, e do lado de lá era abismo. Se elas não seguissem ou desviassem, caía. Então elas seguiam a voz do pastor até chegar no ponto mais alto, onde tinha um platô, uma espécie de área assim aberta, onde tinha comida e as ovelhas voltavam a comer. Então esse era o papel do pastor, levar também para a pastagem. Tá bom, as características de pastor acabou. Vamos ver os outros nomes de Deus no Salmo 23 para a gente terminar o dia de hoje. Eu pensava que o nome era só Jeová e esses outros nomezinhos assim que a gente conhece mais superficialmente. Olha lá, versículo 2. Então, o versículo 1, o Senhor é meu pastor, é Jeová Rohi, nada me faltará. É Jeová o quê? A gente falou ele hoje. Já deu um nó na minha cabeça. A gente falou esse nome hoje. Nada me faltará. Se não falta é porque eu tenho provisão. Quem é que Deus provê? da provisão? Jeová Jireh. Então, Jeová, o Deus da provisão, nada me faltará. Ele está falando de Jeová Jireh. Olha como ele consegue orar, lembrando das qualidades dos nomes de Deus. Ele escreve um salmo com os nomes de Deus. Você que... Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas de descanso. Aqui a gente está falando de descanso, de paz. Qual é o nome de Deus que significa paz? Shalom. Então aqui nós estamos falando de Shalom. Shalom é a paz. Paz seja contigo. Refrigera a minha alma. O que é refrigerar? É curar. Qual é o nome de Deus que fala de cura? Meu Senhor, Acho que já tinha que falado esse cura negócio de toda dor. Jeová Rafá. Aqui está falando de Jeová Rafá. Guia-me pelas veredas da justiça. Outro nome de Deus. Qual é o nome que fala de justiça? O Senhor dos Exércitos. Sikenui. Tsekenui. T-S-E-K-E-N-U. Tsekenui. Vou pegar no áudio depois. Vai mandar o áudio. Aí o versículo 3, por amor ao seu nome, olha aí o nome, a importância da gente conhecer o nome de Deus. Então como é que eu vou orar falando, conversando com Deus, se eu não conheço quem Ele é, o que Ele pode me dar? Por isso que é importante conhecer os nomes de Deus. Aí vem 5, prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. E aqui a gente encontra o último nome de Deus. Pulei, porque no 4 não, tem mais aqui no 4, perdão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria. Quem é esse? Jeová Sabaô. É o Deus da guerra, que me protege no meio da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem é que está conosco? Jeová Sabaô? Sabaô é outro nome. Quem Esse está aí é pra sempre orar na hora que sai de conosco? casa, também. Jeová Sabaô vem comigo. Hã? Não, é porque eu gravei esse Ela nome quer, porque ela pra quer mim, orar. Ela pra vai mim sair orar já. na hora Jeová certa. Sabaô vem comigo, que eu tô indo embora de madrugada. Ou na hora que tiver acontecendo alguma coisa muito difícil, né? É o da batalha? Isso, Vem comigo, é o da batalha. vai na frente, que eu vou aqui. Isso mesmo. Aí vem outro, porque tu estás comigo. Qual é o nome daquele que está sempre conosco? Qual é o nome do Deus que está sempre conosco? Deus conosco, Emanuel, ou Jeová Chamar. Jeová Chamar também é Deus conosco. Ou Emanuel. Pra mim gravar tudo isso. Nem eu sei gravado. Não, diga assim, eu quero marcar, por quê? Porque Mas aí, Levi,
Se lembrando pelo menos uns 3 ou 4, já está um bom caminho andado. É porque é muito nome. Aí a gente tem que ir praticando na oração, O porque aí vai nome, gravando. eu não vou lembrar, Aí eu vou lembrar continua. só o que significa, tem que lembrar o que 5. significa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que é isso? É o Deus que impõe limites. O que impõe limite? O que dá uma identidade para um estado, por exemplo, e que impõe limite? Bandeira. Jeová é a minha bandeira, é Jeová Nissi. Jeová Nissi. Deus é a minha bandeira. Então, quando a gente fala assim, Jeová é a minha bandeira, significa que ele põe limites. O inimigo não pode passar dessa Eu linha. achei que isso aqui Meu significava território. que é para honrar. Território. Fala de território. Então, aí a gente lembra que nós somos território de Deus, propriedade particular de Deus. Então, existe uma bandeira na nossa vida com Jesus Cristo bem grandão falando assim, propriedade minha, ninguém pode entrar. Eu gosto muito quando fala de propriedade, de bandeira, porque é a obrigação de quem cuidar daquele local? Do dono. Vocês viram como ficou bonita aí que o pessoal capinou, tá ficando bonito? Eu gostei que tirou aqueles troços que demarcaram. Nossa, ficou, né? Chega de uma visão enorme assim que a gente olha. Parecia que tava abandonado. É aquele negócio laranja feio, né? Aí nossa, amei que eles tiraram. Mas quem põe e quem tira? Os donos. Então eles vieram cortar a igreja, pois a igreja tirou, a igreja cortou, a igreja vai cuidando, olha como vai ficando bonito. A igreja tem a responsabilidade de manter isso aqui organizado. Esse versículo, ele, assim, esse significado é relativo ao nome de Jesus que a senhora está usando, mas ele pode ter um outro significado também? Porque eu via sempre assim, que nem preparas a mesa perante a presença dos meus inimigos. Na minha cabeça, eu achava que era assim, é como se Deus fosse Te honrar. honrar na frente do inimigo e mostrar para os outros que assim, que você está com ele. Mas esse é o mesmo sentido. É o mesmo Falado sentido. de uma forma diferente, Jeová né? Nissi, a bandeira. Você vai estar mostrando que você é propriedade de quem? De Deus. E se é de Deus, Deus cuida de você, Deus honra, Deus faz tudo. Tá tudo dentro do mesmo sentido. É a mesma coisa, só que Falado de uma Falado de outra maneira palavra diferente. agora Aqui, você ó, vai falar. não, mas aqui não tem um nome. Mas esse unges a minha cabeça com óleo é aquela explicação da ovelha, de cuidar da nossa mente. Para não deixar entrar Entendeu? qualquer coisa? Oi? Na presença do 4, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que é bordão? Sem ser o que o pessoal fala assim. É a vara, a mesma coisa da vara. A vara, Hoje em dia o pessoal usa bordão Ó, com outro significado, né? a vara para afastar os inimigos e o cajado para te trazer de volta pro caminho. Você É. empurra o lobo e Oi? puxa a ovelha, né? Segurança, me consola, me traz em segurança. Afasta o inimigo, me traz em segurança. É tipo empurra o lobo É. e puxa a ovelha. Isso mesmo. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, que é o Jeová Nissi. Unge a minha cabeça com óleo, que é a função do pastor que a gente falou, e o meu cálice transborda, a minha vida transborda, né? Mas a minha vida como ovelha ou a relação de Deus? Nesse caso, a minha vida. A sua vida como ovelha. Mas transborda se você se submeter ao pastoreado Isso. de Deus, Isso. né? É. Isso se Aí- aplica a você, pastora, também trazendo para cá, em termos de, como se diz? Obediência Na igreja, pastoral, você no caso, o pessoal fala pastor, o pai da igreja, você é a mãe da igreja, né? Na verdade, esses termos são errados. Eu não de sei, usar, eu sempre ouvi assim, né? Não, esses termos são errados. Pai e mãe, você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque existe um sistema na religião que te coloca você a honrar pessoas acima de honrar a Deus. Aí, isso aí não eu nesse sou, sentido entendeu? que eu falo, diga assim, em termos de pedir um conselho, Aí, ou você sim. dar um conselho e eu ter Isso. como você é uma pessoa de Deus e prestar atenção no seu conselho, se vai ser bom pra minha vida. Desde que esteja na palavra. Isso que a gente não pode esquecer. Porque o que tem acontecido? Com o pastor, Graças né? a Deus, na graça, a gente não tem muito isso. Mas nessas igrejas novas que estão surgindo, que está vindo no formato de patriarcado, eles colocam uma coisa de você não pode viajar se você não falar comigo, você não vai estar na minha cobertura espiritual. Você não pode namorar sem falar comigo, você não está na cobertura espiritual. Eu sempre fui contra isso. Quem manda na minha vida sou eu, né, pastor?
Às vezes eu via pastor, você não pode namorar com fulano. Hoje, como é que eu não posso? Eu também penso assim, mas assim, não deixo de fora o conselho. Mas você ter o respeito ao seu pastor, por exemplo, eu não vou deixar de viajar, porque eu vi uma vez uma pessoa falando, eu fui conversar com meu pastor que ia viajar e ele não deixou. E agora pastor manda na vida pessoal de alguém? Entendeu? Mas tem muito isso, de pessoa que te coloca aqui, e você só pode fazer o que ele manda, o que ela manda. Isso aí é seita, é loucura, você tem que fugir disso aí. O pastor, ele vai te dar a bênção, ele pode te orientar, de repente falar assim, olha irmã, Deus está me mostrando aqui alguma coisa que é melhor você evitar fazer, mas aí Deus te mostra na Bíblia e você segue aqui na orientação. Nesse sentido. Mas aquela assim, eu mando em vocês, não, eu tô sentindo de Deus agora, David e Isabela, vocês não podem namorar mais. Tipo, e tem uns que querem mandar assim, querem se sentir donos. Tem que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado, tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, eu falo que eu tenho orado a Deus, assim, Deus, que eles sejam muito trabalhosos.